Oi, gente. Mais uma vez aqui para dar continuidade ao estudo das visões proféticas de Daniel. Para quem já assistiu os vídeos anteriores, você já está bem familiarizado. Se porventura você que está vendo esse vídeo agora, o quarto já, é importante que você veja os demais, do contrário, não tem como você acompanhar, né? E hoje eu vou dar continuidade aonde nós paramos da última vez, que foi Daniel capítulo 7, ali no verso 7. Eu quero, assim, para descontrair, né? Pedir desculpa aqueles que estão vendo, né? Porque eu tô assim, nessa quarentena, sem cortar o cabelo, então tô parecendo meio homem das cavernas. Mas ok, tá todo mundo na mesma situação. Olha só, gente. No vídeo anterior, eu estive falando ali sobre Daniel capítulo 7 e mostrando algumas coisas que dizem a respeito aos animais, né? Falei também de questões geográficas e tudo mais. E cheguei até a ler o verso 7, mas a gente precisa retomar para dar continuidade ao restante. Eu quero retomar a leitura do verso 7 do capítulo 7 de Daniel, que está falando do último animal, do quarto animal que ele vê, que é um animal diferente de todos os demais. Então vamos ler Daniel 7:7. Assim está escrito: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Veja que a descrição desse animal, pela descrição que é apresentada dele, ele é caracterizado, não é caracterizado, ele é apresentado como um, um ser indefinido, né? Um animal indefinido. O que seria a mesma coisa, e pela descrição espantosa, né? E bem assim acentuada, dentes de ferro, garras, diferente de todos os demais, quer dizer, não é dito a ele que ele não é semelhante a um animal como os outros, que diziam que era semelhante a um urso, semelhante ao leão e tal. A gente pode classificar ele como sendo um animal, digamos assim, bestial, né? O que seria, dentro de uma linguagem popular, a definição de alguma coisa bestial? Alguma coisa que não é encontrada na natureza, né? Não faz parte da fauna, não faz parte da natureza, né? É um animal indescritível, que não tem com que se comparar. Então a gente chamaria isso de um animal bestial. E aí é interessante porque quando a gente vai para Apocalipse, ali é descrito exatamente com esse termo, né? Existe lá no capítulo 13 de Apocalipse a descrição do que ele chama de besta, que é um animal indefinido. A percepção era de um animal, mas ele não tem uma definição natural. Então é chamado de um animal bestial, né? Ou besta, né? Isso é interessante. Quero voltar a lembrar que os pés da estátua de Nabucodonosor e os dedos estão relacionados a este animal, que tem uma primeira parte do seu comprimento na figura do Império Romano, mas como eu já falei, é uma profecia que é dupla, né? Eu costumo chamar assim, dupla. Ou seja, ela tem de um tempo futuro também, um tempo distante.
Vou ler também o verso 8, acabamos de ler o verso 7, mas eu vou ler o verso 8 do mesmo capítulo de Daniel 7, que diz assim: Estando eu a observar os chifres, porque o animal tinha 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, estando Daniel a observar os chifres desse animal, eram 10, e aí um pequeno chifre aparece, ele surge em meio a esses 10. E esse pequeno chifre, ele abate ou ele arranca 3 chifres. E esse chifre pequeno, havia olhos como olhos de homem, de uma pessoa, e uma boca que falava com insolência, né? Com o que seria isso? Com desprezo, né? De uma forma vil, maligna até. O que a gente precisa também ter em mente é que, a partir, então, dessa visão, existem algumas coisas já definidas que são entregues, apresentadas, explicadas pelo anjo que acompanha a revelação. Então, a partir do verso 17, nós começamos a ter, desse mesmo capítulo de Daniel, a partir do verso 17, nós começamos a ter a explicação do anjo interpretando a visão, ou pelo menos dando algumas informações adicionais sobre a visão, né? Então, vamos vagarosamente lendo essas interpretações e tentando entender algumas coisas. Então, no versículo 17, o anjo explica a Daniel e diz assim: Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então ele já está explicando que os 4 animais são 4 reis. E pelos vídeos que eu já fiz, quem são esses animais, quem são esses reis? São aqueles que estão na visão ou na revelação que foi dada a Nabucodonosor no capítulo 2 e também a revelação que é dada a Daniel. Respectivamente, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego e o Império Romano. O verso 18 ele continua dizendo: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, no final desse período, no final do tempo que é dado a esses reinos para exercerem o seu domínio, o reino será entregue aos santos do Altíssimo. E o que é isso? É aquilo que, para quem é da nossa igreja, eu tenho falado em algumas pregações e algumas aulas que dou, que é a questão do reinado da igreja com Cristo, né? No final de tudo, o reino vai ser entregue aos santos. Nós vamos possuir o reino e vamos reinar com Cristo de eternidade em eternidade. Então, isso vai acontecer quando a pedra que Daniel vê no sonho de Nabucodonosor, cortada sem auxílio de mãos, vier a destruir os pés da estátua, que nesse momento agora, eu estou transportando esse evento, desculpa, estou transportando esse evento para o tempo chamado tempo do fim. E aí, a pedra cortada sem auxílio de mãos é a interferência de Cristo, a interferência do Senhor Jesus na volta dele, que destrói os pés e se estabelece o milênio. E então se cumpre a segunda parte, que essa profecia está destinada dentro do escopo profético, né, a se cumprir. Se cumpre quando volta o Senhor Jesus, interfere na ação desse último reino e então estabelece-se o milênio nesse momento. Muito bem, vamos prosseguir com a leitura.
No verso 19 e no verso 20, Daniel prossegue dizendo: Então tive desejo de conhecer. Deixa eu só adiantar aqui o texto, que ficou fora da minha visão aqui. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Esse animal é identificado com o Império Romano, naquele momento, né? Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, o quarto animal, ele está identificado com o Império Romano dentro de um tempo que para Daniel ainda era futuro, para nós hoje é passado, mas ele também se aplica a um outro império que surgirá no chamado tempo do fim. E aí, por exemplo, se você ler o verso de número 23, vai se falar novamente deste império, referindo-se ao Império Romano e também a essa projeção para o tempo do fim. Então vamos lá, verso 23, o anjo dizendo: Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, assim como foi o reino, o Império Romano foi diferente dos demais que estiveram antes dele, né? O qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra. Toda a terra entende-se aqui o mundo então conhecido, tá, gente? Que estamos falando do Império Romano. Por exemplo, o continente americano ainda não era descoberto. Então, quando se diz toda a terra, todo o reino, todo o território terrestre conhecido da época. E pisará aos pés e fará em pedaços, né? Então, essa é a palavra. Então, veja, o quarto animal, o Império Romano, e aí conclui-se que para o tempo do fim, como o Império Romano, que está associado aos pés, parte em barro, parte em ferro, e aos dedos, que também é parte em barro e parte em ferro, conclui-se que para o tempo do fim, o domínio deste reino será ainda maior do que foi do Império Romano. Porque diz ali toda a terra. Quando diz toda a terra e está se aplicando a profecia ao Império Romano, o exemplo que eu dei era todo o território terrestre conhecido. Por quê? Porque o continente americano não era conhecido. Até mesmo a Antártida ou o Polo Sul ainda não se tinha chegado lá, não há notícias, não há informação que o mundo que vivia naquele miolo Europa, Ásia, África, tivesse alcançado esses territórios tão longínquos, ainda que pudesse existir habitantes naquele lugar, porém não era do conhecimento dessa parte do mundo, esses territórios tão longínquos, assim como também não era as Américas. Porém, quando a gente transfere essa profecia para o tempo do fim, e diz que haverá um domínio sobre toda a terra, se estende essa dominação, né? Hoje não há lugar na terra que não seja conhecido. Talvez até algum território o homem não tenha pisado, né, nos lugares mais remotos, talvez aí da Antártida, né, nem todo lugar foi pisado pelo homem, ainda que se conheça geograficamente. Então, se entende o quê? Que o domínio deste reino será ainda maior dentro do mundo que hoje nós conhecemos, tal qual o Império Romano, que dominou extensos territórios naquele momento. E aí a palavra profética continua dizendo no verso 20, que esse animal tinha 10 chifres. E os 10 chifres desse animal correspondem
aos 10 dedos da estátua, ok? Quando a gente olha 10 chifres e o cenário profético que se está formando, ainda que eu ainda não cheguei lá, não cheguei ainda em Apocalipse para falar algumas coisas, então é uma informação que eu ainda não passei aqui. Mas já sabendo do que tem lá em Apocalipse, o cenário profético que está se fechando ou se formando, ele indica que, de algum modo, no tempo do fim, haverá uma confederação de nações ou de poderes em número de 10. Isso não significa que. Quer dizer, na verdade, eu não posso fazer uma afirmação categórica. A gente está agora pisando num terreno que é como pisar em ovos. E eu não gosto muito de fazer afirmações categóricas. Eu sou bem cauteloso quanto a isso. Porque o cenário, ele hoje, para nós, ele não está formado. Então, o que a gente tem são indicações. Né? Eu trabalho com a ideia de hipóteses, com a ideia de indicações. Então, nesse sentido, há uma indicação de que o cenário político a ser formado no tempo do fim será de uma maneira aonde 10 poderes, e aí a gente poderia dizer 10 nações, 10 governantes ou algo assim, estariam envolvidos na conquista ou na influência de alguma forma de todo o território terrestre. Isso nos parece hoje, no quadro atual político hoje, uma coisa impossível. E de fato é. Você não tem um ambiente político hoje que favoreça esse tipo de coisa. Ainda que a gente possa olhar, por exemplo, e hoje a gente teria condições de selecionar 10 nações do mundo e dizer que essas 10 nações do mundo, que com certeza seriam as mais ricas, as que tivessem maior poder bélico, elas, de uma forma ou de outra, em maior ou menor medida, elas influenciam o mundo. E o mundo é isso mesmo. O mundo ele é governado por influências, né? Ainda que não haja uma dominação territorial dos Estados Unidos em toda a parte do planeta, a influência americana mexe com todo o globo. Se aqui nos Estados Unidos houver um acontecimento político de grande envergadura, de grande sinalização, influencia as bolsas no mundo inteiro, cai preço do petróleo, derruba o comércio aqui e ali. Então a influência ela existe, mas a ideia bíblica não é bem de uma influência. A ideia bíblica, o quadro que vai se formando, é muito mais do que isso, seria uma dominação mesmo. E aí, nesse aspecto, eu vou dar um exemplo para nós um pouco bem recente, né? Ainda que a gente esteja falando aí de 20 anos atrás, ou quase 30, que é a questão da antiga União Soviética. Então, a União Soviética era uma confederação de várias nações que estavam envolvido o leste europeu, aonde a Rússia influenciava essas nações política, economicamente e até de forma dominadora. Na verdade, existia até o seu presidente era mantido ali, mas quem mandava mesmo era a Rússia. Era chamada União Soviética porque era a união das repúblicas socialistas soviéticas, mas os países existiam independentemente no sentido cultural, vamos dizer assim, ou politicamente eles eram dominados, belicamente eles eram dominados, né, pela Rússia. Só quando cai o movimento que é feito, né, pelo Mikhail Gorbachev, a Glasnost e a Perestroika, que a União Soviética se desfaz, a cortina de ferro, chamada cortina de ferro, se desmantela, né? E aí os países começam a ganhar sua independência política também. Então veja que no próprio cenário atual a gente pode ter, quer dizer, é um exemplo clássico e claro
de que existia uma única nação, um único governante, que na verdade mandava num monte de outros pequenos. Então esse cenário ele vai se repetir de alguma forma, a gente ainda não sabe exatamente como, mas ele vai se repetir de alguma forma. No verso 24, traz uma informação importante, falando sobre os 10 chifres. Né? Capítulo 7, verso 24 diz assim: os 10 chifres correspondem, o anjo explicando, a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então vamos lá. O detalhe aqui é o seguinte: temos que ter em mente que está falando dos 10 dedos da estátua, que está relacionado ao Império Romano, mas também está relacionado a uma confederação, hipoteticamente, ou não hipoteticamente, na minha hipótese de raciocínio, uma confederação onde inclui 10 nações, porque ele diz claramente aqui que os 10 chifres são 10 reis, ou seja, 10 autoridades. Cada rei representa uma nação, em tese. Então, são 10 autoridades. Então, nesse momento que está tratando em termos mais curtos de tempo, é do Império Romano, que está se relacionando a uma questão profética já determinada para os pés da estátua. Porém, nesse verso 24, ela se refere ao tempo do fim. Então, está dizendo que no tempo do fim haverá uma confederação de nações, em número de 10, que terá domínio, que estará exercendo alguma espécie de domínio sobre toda a terra. Aparentemente, veja, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino. Eu quero fazer essa conexão. Se levantarão 10 reis daquele mesmo reino. O reino em foco aqui, num tempo futuro mais curto, é o Império Romano. O que então poderia indicar, veja, poderia indicar uma espécie de restauração de um império com as mesmas características do Império Romano, tendo talvez a Itália como protagonista nesse papel. É possível que seja literalmente a Itália recebendo uma restauração da sua pujança de governo e de força política e bélica. Isso é uma possibilidade, porque está falando daquele mesmo reino, mas também pode ser que isso seja uma representação de alguma coisa futura e que não exatamente esteja a Itália em foco, uma restauração da Itália. E aí indicaria uma espécie de restauração de um império com as mesmas características que o Império Romano teve no seu tempo. Isso significaria dizer o seguinte, que os propósitos, os objetivos, as táticas, as metas que foram aplicadas no Império Romano, isso a gente pode observar, estudar na história, será copiado, terá a mesma objetividade essa conquista, será da mesma forma. Porque o Império Romano, quando a gente estuda o Império Romano, você vê que o Império Romano realmente entrava para dominar, para impor impostos, para dominar a terra, para saquear a terra e levar a riqueza para Roma. Então, pode ser que, quer dizer, pode ser não, nisso eu estou convencido de que será assim, só não temos ainda a certeza, eu não tenho a certeza se está em foco o Império Romano, e aí eu tenho uma tendência a pensar que não, por causa de uma informação que nós vamos depois, mais tarde, ver em Apocalipse, eu tenho em mente que pode estar em foco uma outra centralização, um poder centralizado em uma outra nação ou de uma outra forma, mas com certeza quem quer que esteja nesse domínio, nessa confederação de 10
reinos, ou de 10 países, ou de 10 governos, terá as mesmas garras que teve o Império Romano no seu tempo. É uma comparação que Deus está fazendo. Quer dizer, o que o Império Romano foi para o seu tempo, em termos de dominador, esse reino que a gente vai ver mais tarde, que é liderado pelo anticristo, vai ser para o tempo do fim. Ok? Muito bem. E aí ele vem falando, né, ainda no verso de número 24. E do outro que subiu. Vamos ler novamente o verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E, depois dele, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Porém, no verso de número 20, Daniel sente o desejo de conhecer a respeito dos 10 chifres e do outro chifre que tinha subido, diante do qual caíram 3, e daquele que esse chifre que subiu tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Esse outro chifre que sobe, então, deixa eu voltar aqui a fazer um resumo. 10 reis estabelecidos. Dentro da palavra profética, em algum momento, sobe um outro rei, ou um outro chifre pequeno, que não estava na composição dos 10, mas ele aparece mais tarde, ele aparece, e ele consegue abater 3 reis, ele consegue abater 3, quer dizer, 3 saem de cena e ele entra em cena, ok? Essa é a palavra profética. Ora, este chifre pequeno, esse chifre que sobe, é o chamado chifre, o chifre pequeno de Daniel 7, verso de número 8. Deixa eu ler aqui para vocês. Daniel 7, 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse chifre pequeno, ele é referido em Daniel capítulo 7, verso 8, depois no verso 24, e depois ele é referido novamente, deixa eu ver aqui exatamente, no verso de número 25. Esse chifre pequeno é o anticristo. Guarda essa informação, registra isso. Sabemos que ele é o anticristo por causa da idêntica descrição dele em Apocalipse capítulo 13. Eu não vou ler esse texto agora, vou dar continuidade, depois a gente chega lá. Existe uma descrição do anticristo no capítulo 13, numa linguagem que é a mesma, é idêntica à descrição dele nesse contexto do livro de Daniel. E lá no capítulo 13 ele está associado à pessoa do anticristo. E também sabemos que ele é o anticristo porque não existe nenhum outro personagem na história do Império Romano que se encaixe nessa descrição. Ok? Então não há no Império Romano um personagem, seja de qualquer autoridade, que se encaixe nessa descrição. Então a palavra profética está usando o Império Romano como exemplo, mas está misturando e confundindo tanto tempo quanto identidade. Eu até disse isso no vídeo passado, no finalzinho do vídeo eu disse que era característica da palavra profética misturar identidades, confundir as identidades nas suas comparações e também os tempos, ok? E eu quero fazer agora um parênteses para falar um pouquinho do anticristo, algumas informações bem curtas e rápidas, porque a gente ainda vai falar bastante sobre isso em outros momentos. Mas deixa eu explicar algumas coisas. Olha, a palavra anticristo, ela não está presente
no livro de Daniel e muito menos no livro do Apocalipse, ok, gente? As suas referências elas se encontram apenas nas cartas do apóstolo João, né? 1 João e 2 João. Tem algumas referências ali em que ele usa a palavra anticristo. Mas nessas passagens, a palavra anticristo, ele não trata, quando ele aplica o termo, ele não se refere a uma pessoa, mas ele passa uma ideia de um estado de oposição a Cristo, e não a de um personagem específico, identificado ou classificado, tá? Então, isso sugere, então, a possibilidade deste título ser aplicado a qualquer pessoa constituída, seja ela física ou jurídica, ok? Por exemplo, se eu negar a Cristo e começar a fazer uma oposição ferrenha a Cristo e ao Evangelho, então, quem quer que se comporte dessa forma, estar presente nesta pessoa, ou numa instituição, ou num governo, ou, né, se quiser falar de forma não tão dilatada, se uma entidade, no sentido, uma ONG, começa a falar sobre contra Cristo, está presente nesses personagens, sejam jurídicos ou de pessoa física, o espírito do anticristo, que é um estado de oposição a Cristo. Isso vale também para um governo, né? Então, esse conceito mais dilatado da palavra anticristo nos permite pensarmos sobre o assunto de uma forma muito mais abrangente do que ter em mente apenas um indivíduo. Ainda que a identidade do anticristo como uma pessoa, ela se confunde com o aparelhamento, a máquina que vai estar por detrás deste homem, trabalhando em função de para estabelecer um ambiente anticristianismo. Então veja que não é apenas um homem, existe uma máquina política militar por detrás dele, toda embasada dentro de um conceito anticristianismo, ok? Então, queria deixar isso claro para vocês não terem apenas a ideia de que o anticristo é uma pessoa. Não, ele é uma pessoa que representa um estado de oposição ao cristianismo que tem a ver com um aparelhamento bélico, político, etc, etc, ok? Ainda se detendo um pouco no verso de número 24, vamos falar ainda algumas outras coisas. 10 chifres que correspondem a 10 reis. Olha, chifre na Bíblia, quando você estuda sobre chifre, quando a palavra chifre está envolvida, está sempre associada a um significado de poder. Então, por exemplo, o poder do touro, o poder do bode, ele está no seu chifre. E essa palavra ela está associada a reis também. Ela está associada à autoridade também. Eu quero ler com vocês um texto em Apocalipse 17, só para dar esse embasamento, verso 12. Apocalipse 17, 12 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. Então veja, chifre está associado a poder, e esse poder está associado a uma autoridade de governo, ok? Então, os 10 chifres significam poder. E na passagem que eu acabei de ler, o anjo está dizendo que esses 10 chifres são 10 reis, ou seja, 10 governantes, 10 autoridades. E aí volta a dizer que se levantarão daquele mesmo reino. Quer dizer, um tempo futuro. O Império Romano, quando a gente olha para o Império Romano, são 10 reinos, 10 dedos. Esse tempo do Império Romano, enquanto ele existiu, ele não se ramificou em 10 outros reinos.
Essa não é a história do Império Romano. Tá? Então, uso isso como argumento para mais uma prova de que está se referindo ao tempo do fim. Né? Esses 10 chifres pertencem ao quarto animal, ok? Animal este identificado com o Império Romano naquele tempo, mas a visão é a visão contextualizada para o tempo do fim. Então, qual é o cenário aparente, né? Até então, eu já falei, mas vou repetir. Uma possível restauração do Império Romano, tendo a Itália um papel de destaque. E aí, falo isso porque diz se levantarão daquele mesmo reino, ou de um reino semelhante ao que foi o Império Romano, num molde federativo de governo composto por 10 nações ou por 10 poderes, né? E dentro desse quadro vai se levantar um chifre pequeno, que é aquilo que eu li em Daniel 7:8, que é um outro rei ou um outro governante, alguém que não fazia parte originalmente dos 10, mas que sobe com poder e abate 3 reis. Ok. Agora vamos falar sobre o chifre pequeno. Deixa eu voltar aqui ao texto de Daniel, capítulo 7. Vamos falar sobre esse chifre pequeno. Vamos falar um pouco, vamos nos concentrar um pouco mais nele e tentar... Deixa eu só acertar o texto aqui, gente. Ok, vamos lá. Então, o verso 25 do Daniel capítulo 7 aqui fala desse chifre pequeno. Então, vou ler Daniel 7:25, sobre o chifre pequeno, que é este rei ou governante. Proferirá, veja que esse chifre pequeno, ele tinha uma boca, tinha olhos e uma boca que falava com insolência, ou seja, com agressividade, com arrogância, etc. Né? Então, o chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se a gente voltar um pouco e ler o verso de número 21, capítulo 7 de Daniel, falando também do chifre pequeno, diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então está falando do chifre pequeno. Quando diz proferirá palavras contra o Altíssimo, significa que este chifre pequeno, que até então o cenário profético é um cenário político, ok? Agora entra em cena esse indivíduo que representa um poder, porém há um elemento com ele que vem junto, que é um elemento agressivo ao nosso Deus, agressivo ao cristianismo. Então, é um elemento novo, até então não presente pela palavra profética nos outros reinos. Ele afrontará a Deus e de uma maneira que diz o texto que causará tristeza ao seu povo. Ok? Depois diz que cuidará em mudar os tempos e a lei. E aí, o que a gente pode entender em mudar os tempos e a lei? Pode estar aqui uma possível mudança do calendário, haver uma mudança de calendário, tá? É calendário mesmo. Hoje a gente tem o calendário gregoriano, né? A gente seguia pelo calendário gregoriano. Antes do calendário gregoriano, no tempo do Império Romano, era o calendário Juliano, né? Quando diz cuidará em mudar os tempos e a lei, pode estar em foco uma possível mudança de calendário, ou então ele está falando de costumes, tempos e lei. Lembra quando a gente dizia assim, no meu tempo se fazia assim, 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 assim. A gente está falando, quando a gente usa essa frase, a gente fala de costumes, né? Então pode estar envolvida aqui uma mudança de calendário ou uma mudança de costume, de tempos novos. E da lei também.
Provavelmente, quando fala da lei, como ele vai magoar os santos do Altíssimo, e diz no verso 21 que ele vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer contra eles. Quando diz mudar a lei, eu tenho para mim que eu estou convencido disso. No momento, o meu entendimento é um entendimento que eu dou isso como certo, ok? Eu sempre deixo uma porta aberta para depois, com o passar dos anos, a gente avançando nos estudos, talvez a gente veja outra coisa, mas eu vejo isso hoje como certo, que mudar a lei aqui é provavelmente mudança da lei mesmo para legalizar os seus atos futuros. Porque o que está em foco aqui nas passagens que eu li para vocês, Daniel capítulo 7, verso 21 e 25, é que este homem vai perseguir o povo de Deus. E povo de Deus aqui inclui-se cristãos e israelitas ou judeus, tá? Ele vai perseguir, até agora isso não está claro, mas vai ficar claro em Apocalipse, ok? Então ele vai perseguir o povo judeu. Como esses animais sobem do mar, e eu coloquei nos outros vídeos que a explicação é, eles têm legalidade, são empossados pelo povo de forma legal, mudar a lei faz com que tudo aquilo seja legal. Exemplo recente de Hitler. Hitler ele é eleito pelo povo alemão chanceler da Alemanha. Ele não chegou lá por um golpe, ele chegou lá eleito pelo povo. Se você estudar a história, você vai ver isso. Então ele foi legalizado no poder. O quadro é bem semelhante. Ele foi legalizado no poder, né? Então esse homem vai ser legalizado. Quando ele é legalizado, depois é claro que Hitler depois ele foi tomando atitudes ditatoriais, mas ele foi legalizado no poder, ele foi posto no poder de forma legal. Então ele muda a lei. E aí diz que os santos lhe serão entregues. Então ele persegue tanto judeus quanto a igreja cristã. Quer dizer, ele persegue judeus porque mais tarde a gente vê isso em Apocalipse, que ele vai perseguir judeus. E, na verdade, Daniel, quando ele fala santos aqui, Daniel tem em mente o povo judeu, porque entenda que Daniel vive num tempo onde o cristianismo não existe, ok? Quando ele fala de santos, ele está pensando no povo que servia a Deus, né? Que servia a Deus em santidade, que servia a Deus, o Deus de Israel, ok? E os santos lhe serão entregues. E quanto a essa perseguição, depois no capítulo 11 de Daniel, a gente vê isso de uma maneira um pouco mais clara. E qual é o tempo pelo qual eles são entregues? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não dá para fazer aqui na imagem. Mas a ideia é a seguinte: 1 mais 2 mais meio. Então, 1 mais 2 mais meio, 3 e meio. Literalmente, o período chamado da Grande Tribulação. Ok. Gente, eu vou parar por aqui, ok? Ainda tem muita coisa para ser dito, mas vou dar esse tempo para vocês digerirem isso. Eu também não sei se fui claro com tudo ou se deixei alguma coisa confusa. Peço a vocês que escrevam os comentários ou façam perguntas aí no espaço de comentários, porque eu não tenho feedback de vocês, então eu não sei se vocês estão acompanhando bem, se está inteligível o meu discurso, se eu estou me fazendo esclarecer de forma compreensível, ou se a coisa está muito confusa, ok? Então, para que eu tenha ideia de como servir melhor e como melhorar, façam comentários, façam perguntas, se for o caso, ou críticas, é importante também, para que eu possa, de uma maneira melhor e mais eficiente, né, dar a vocês esse entendimento. Então, por hoje é só, e daqui a um tempo a gente se fala e se vê novamente. Um abraço, gente. Deus abençoe.